Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos então fazer uma aula sobre os aspectos políticos da colonização. Queria muito estar dando essa aula presencialmente, mas coronavírus, então vamos lá. O que seriam os aspectos políticos da colonização? É tudo que envolve a organização administrativa do nosso território, ou seja, como ele se divide em regiões, quem explora cada região, quem manda e quem obedece em cada região, a quem é submetido a esses poderes, né? Então tudo isso que envolve a construção do nosso território, a construção administrativa do nosso território, envolve os aspectos políticos da colonização. Então se hoje nós temos, por exemplo, um Brasil em que você encontra estados densamente povoados, né, estados com muitas pessoas e estados com pouquíssimas pessoas, ou quando você percebe que a faixa do nosso litoral é muito mais densamente povoada do que o interior do Brasil, isso envolve uma organização política que vem desde a colonização. Ou ainda, quando a gente observa que a maior parte do Brasil, né, a maior parte da terra do Brasil, está concentrada em poucas mãos e que boa parte da população tem pequenos terrenos ou não tem casa, não tem um teto, também envolve uma desigualdade gerada através de processos políticos da colonização e da organização do nosso território. Então, para a gente começar, qual que foi a nossa primeira maneira de organização política dentro do nosso território? Foram as capitanias hereditárias, né? O que hoje nós temos como estados, Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, começam com sistemas de capitanias hereditárias. Como essas capitanias funcionavam? O rei de Portugal chegava nas pessoas ricas e influentes, e falava: querido, você está sendo enviado ao Brasil para governar uma faixa territorial que é maior que Portugal. Exatamente. Cada capitania hereditária era maior do que Portugal. E essas pessoas elas eram obrigadas a arcar com tudo. Então elas que tinham que comprar os seus navios ou construir os seus navios, tinham que arcar com os seus funcionários que viriam para o Brasil, né? Tudo isso era ordenado pelo rei de Portugal. Por que capitania hereditária? Porque essas faixas de terra, elas hereditárias vêm de herança, né? Elas eram passadas, então, de geração para geração. Ou seja, se eu era responsável por uma capitania hereditária, quando eu morrer, essa capitania seria passada para o meu filho e assim por diante. Por isso, capitanias hereditárias. Cada capitania hereditária tinha uma independência da outra. Ou seja, o que acontecia na minha capitania não tinha nada a ver com o que acontecia na outra capitania. Cada uma tinha suas próprias leis, suas próprias formas de funcionamento. E as capitanias hereditárias, elas eram feitas através de dois documentos, né? Um deles era a carta de doação e o outro era o foral. Essas cartas, então, elas legitimavam o poder da posse da terra para aquelas pessoas, né? E o que elas poderiam ou não fazer com essas terras. Aqui, então, nós temos um resumo, né? Um desenho do que seria um resumo das capitanias hereditárias. Percebam, então, que elas são faixas retas, né? Eles literalmente pegavam uma régua, uma espécie de régua, e traçavam as capitanias. E as capitanias se encerram, né? Tem ali como seu limite o Tratado de Tordesilhas a princípio. Depois a gente vai ver que acaba tendo uma interiorização, né? Essas capitanias hereditárias, então, elas se expandem para o território que hoje é o Brasil, mas a princípio nós tínhamos essas capitanias. E como eu já falei agora de pouco, cada uma dessas capitanias era maior do que Portugal, né? Então a gente tem lá Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, enfim, alguns nomes que até remetem aos estados brasileiros atuais. Só que o que acontece? As capitanias fracassam. Como é que um grupo pequeno de homens consegue controlar um terreno que é maior do que Portugal, né? É muito difícil. Então, as capitanias de Pernambuco e São Vicente, que hoje é São Paulo, elas dão muito certo, o restante fracassa, e aí Portugal repensa a sua forma política administrativa de fazer a colônia. E aí então eles criam
um novo tipo de administração política chamado governo geral. O governador geral, ele é a pessoa mais importante abaixo do rei dentro da colônia. Então o governador geral, ele serve então como essa autoridade, né, como essa representação do rei aqui no Brasil, e ele tem, entre outras funções, fiscalizar o envio dos impostos brasileiros para a metrópole portuguesa, né? Uma vez que aqui era uma colônia de exploração, ele tinha também então essa obrigação de contribuir com o arrecadamento de impostos. Nós temos 3 governadores gerais aqui na história do Brasil. Primeiro nós temos o Tomé de Souza. O Tomé de Souza, ele é responsável pela criação da primeira capital brasileira, que é Salvador, né? Já lá no século XVII, então, ele cria Salvador. Depois nós temos o Duarte da Costa. Duarte da Costa, ele é marcado pela invasão francesa no Rio de Janeiro. Tem um período em que os franceses acham que eles têm o direito de ter um pedaço da América e eles invadem o Rio de Janeiro. A gente vai ver isso melhor em uma outra aula. Mas então o governo do Duarte da Costa, ele é marcado por isso. E depois nós temos o governo do Mendes Sá. O Mendes Sá é o responsável por expulsar os franceses do Brasil, né? Ele consegue essa vitória contra os franceses. Porém, ainda assim, com um único governador geral, estava difícil ter uma administração eficaz do território brasileiro. Então aí a gente tem a criação de 2 repartições, né? De dividir o Brasil em 2 partes. A gente tem a área administrativa da repartição do norte, com a capital em Salvador, e a gente tem a repartição do Brasil no sul, com a capital no Rio de Janeiro. Então percebam, Salvador e Rio de Janeiro já são 2 cidades que, desde o final do século XVI, início do século XVII, já são extremamente importantes para a administração política e econômica e social do Brasil. Então a maioria das pessoas que chegam vão chegar pelos portos da Bahia, né, de Salvador, ou do Rio de Janeiro. A maioria das mercadorias que são escoadas ou que chegam aqui da Europa, elas vêm justamente de Salvador ou do Rio de Janeiro, assim como a maioria dos escravizados da África vão vir através dos portos de Salvador e do Rio de Janeiro. A gente tem então essa repartição que é super importante para a história política e econômica do Brasil. Essas 2 cidades, Salvador e Rio de Janeiro. Aí, no final do século XV, até quase o final do século, até quase a metade do século XVII, do final do século XVI até quase a metade do século XVII, nós temos o que é chamado de União Ibérica. O que acontece? O rei de Portugal morre e ele não tem nenhum filho para assumir o trono. E aí, então, quem que assume? O tio dele. Só que o tio dele, ou seja, imagina, se o rei morre e ele já era velho, o tio dele era mais velho ainda. E aí, quando o tio dele assume, ele morre pouquíssimo tempo depois. Quando o tio dele morre, não tem ninguém para herdar o trono português. O que acontece? A Espanha, que ficava ali do lado, tinha graus de parentesco com a nobreza portuguesa. E aí, então, o que eles fazem? Eles anexam o reino de Portugal como parte da Espanha, né? Então, durante esse período de 1580 a 1640, Portugal e Espanha são o mesmo reino. Essa nova configuração é chamada de União Ibérica. Só que qual é o problema da União Ibérica? A Espanha tinha uma série de inimigos. Quando a Espanha anexa Portugal em seu reino, consequentemente, Portugal também agrega uma série de inimigos. Os inimigos da Espanha se tornam também os inimigos de Portugal. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Por um lado, a economia portuguesa consegue se fortalecer. Por outro lado, ampliam-se os inimigos. Um desses principais inimigos são os holandeses. E os holandeses começam a invadir as áreas de Portugal. Nós vamos ver um pouco mais sobre a invasão holandesa mais para frente. E aí, a gente tem a expansão territorial enquanto uma nova reconfiguração política do Brasil. Por quê? Se eu estou falando até agora que
as capitanias hereditárias, né, aquelas faixas, iam até o Tratado de Tordesilhas, o que acontece para hoje nós termos um território, né, nós temos um país, uma faixa territorial que é maior do que o Tratado de Tordesilhas? Uma das justificativas é, os espanhóis, né, quando eles pegam ali aquela faixa que era a América Espanhola, eles não conseguem se interiorizar no território todo do Tratado de Tordesilhas por conta da Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes formava uma barreira geográfica que os impedia de efetivamente conquistar as regiões em que hoje é o Mato Grosso do Sul, um pouco mais para cima, né, até mesmo ali a região amazônica. Então eles não conseguem realizar essa interiorização. Isso dá uma brecha para que o território do Brasil fosse se ampliando. Se não tinha ninguém ocupando, a gente ia continuar se expandindo. E essa expansão, ela se deve grande parte aos bandeirantes, né? A esses homens sádicos, cruéis, vilões, né, da nossa história, a gente pode considerar, que invadiam terras, matavam indígenas, escravizavam indígenas, roubavam riquezas naturais que não eram deles, mas que fizeram aí um papel de expansão do Brasil, que ampliaram o território nacional. Por isso, durante muito tempo, eles foram considerados. Temos aí várias rodovias que vão de uma região a outra, que levam o nome dos bandeirantes, né, como a própria rodovia Bandeirantes, a Raposo Tavares, a Anhanguera, e assim por diante. Então nós temos esse fenômeno que é chamado de expansão pelo bandeirismo. São essas expansões que os bandeirantes realizam. Durante esse período da União Ibérica, os bandeirantes, eles focam muito na escravização indígena. Por quê? Os holandeses, como eram inimigos dos espanhóis e logo se tornam inimigos dos portugueses, eles ocupam Angola e eles pegam o principal porto de exportação de escravizados para o Brasil. Logo o Brasil fica sem escravizados africanos e os bandeirantes, eles entram, se interiorizam ainda mais no território para conseguir capturar mais indígenas. Além disso, os bandeirantes, eles tinham outras formas de